mancomunados com a elite política do MPLA em Angola. E são eles que legitimam e fazem manutenção. E Portugal, na Europa, funciona como um gabinete de relações públicas para lavar a imagem do MPLA a nível internacional. Vamos começar a entender a nossa história, senão vamos nos perder profundamente. É preciso entender a história. A história não tem segredos. Você que precisa de sentar para estudar a história. Dos maiores cúmplices e aliados do MPLA é Portugal, a elite política portuguesa. O Marcelo Rebelo vai para Angola, abraça os angolanos, beija os angolanos, anda pelas ruas todo feliz e etc. Enquanto compactua com a nossa miséria e por detrás come e bebe com o MPLA. É justamente isso que a gente precisa de falar. Eu prefiro um indivíduo como André Ventura, que é assumidamente xenófobo ou racista ou quer que ele seja, mas que fala diretamente. Quando nós temos um inimigo que nos fala na cara, nos joga na cara as suas intenções, nós conseguimos criar um plano para subvertermos as ações desse indivíduo. É mais fácil você combater o André Ventura do que combater o Marcelo Rebelo de Sousa, que chega na tua casa, te abraça, mas na calada da noite se deita com teu inimigo para perpetuar a tua própria miséria. Portanto, pessoas como André Ventura, no contexto em que nós nos encontramos, é importante essa visão que ele tem do presidente de Angola. Vamos entender bem aqui. E nós não queremos estar contra os nossos irmãos que se encontram em Portugal, porque estamos a apoiar o André Ventura. Não estamos a apoiar o André Ventura. Nós estamos simplesmente a convergir, ok? Com o posicionamento do André Ventura, o posicionamento que ele apresenta, ok? É importante porque o lugar mais importante para o MPLA é Portugal. E a partir do momento em que a presença do MPLA em Portugal começa a ser fragilizada por uma oposição que ataca o MPLA já não pode se sentir muito à vontade em Portugal. E é isso que nós precisamos. Porque em Portugal o posicionamento do André Ventura vai acordar também outros pontos da sociedade portuguesa para a realidade daquilo que é o MPLA, porque nem todo português corrobora com aquilo que o MPLA faz em Angola e que o MPLA faz em Portugal. E é aí que nós tiramos a nossa vantagem e utilizamos a arte da guerra de Sun Tzu. Nesse momento, o posicionamento do André Ventura com relação à elite política portuguesa é benéfico para os angolanos que querem que se quebre essa influência e que Angola, ok, perca a influência dentro de Portugal e dentro da sociedade portuguesa. Porque nós precisamos de lembrar aqui que todo dirigente angolano, sem exceção, a elite política do MPLA tem dupla nacionalidade. Uma nacionalidade angolana e a outra nacionalidade é portuguesa. A mulher do presidente disse, inclusive, que também tem dupla nacionalidade, angolana e portuguesa, e toda a camarilha do MPLA tem o mesmo esquema. Dupla nacionalidade, as Carolinas Cerqueiras, os Borges, os não sei quê, toda essa gente tem dupla nacionalidade. Sabem por que tem dupla nacionalidade? Porque isso faz parte dos pactos secretos e dos acordos secretos que tem com Portugal. Esses indivíduos investem em Portugal. Luís Agrilo, não sei quem, investe em Portugal. Tem mansões e casas em Portugal. Mas estão em Angola, na educação, na saúde, etc. Mas têm mansões em Portugal. Portanto, Portugal é o paraíso da elite corrupta de Angola. E quando aparecem indivíduos dentro, ok, do sistema político português que afrontam e questionam o MPLA, isso é benéfico para nós, porque quando o MPLA se sentir fragilizado e vulnerável na Europa, muita coisa começa a mudar. Porque é preciso entender que Portugal é tão importante e estratégico para o MPLA que foi o local que o João Lourenço foi para lá e para simular popularidade na diáspora, levou angolanos de Angola para Portugal, para simular popularidade e apoio incondicional a ele, porque é muito importante essa imagem do João Lourenço, da popularidade dele em Portugal, ok? Porque o MPLA só precisa de convencer o estrangeiro para poder continuar a reprimir internamente os angolanos que lutam por Angola. Por isso é que Portugal é muito importante para o João Lourenço. Nós que não estudamos a história, nós não compreendemos a profundidade dessa situação.
Nós não compreendemos que nesse momento da nossa história as falas do André Ventura acabam por encontrar um eco na diáspora, acabam por despertar outras sociedades e começam a tornar-se num assunto e o MPLA começa a se sentir desconfortável em estar em Portugal, porque o MPLA só maltrata os angolanos em Angola porque tem um sítio para ir. É em Portugal que eles vão tratar da saúde, é em Portugal que eles vão tratar. Se o governo de Portugal não fosse um governo corrupto, um governo ligado com o MPLA, o governo de Portugal não aceitaria que dirigentes que não têm hospitais nos seus países vão se tratar no estrangeiro. Nós precisávamos de começar a compreender isso, que Portugal continua a abrir as portas porque a elite corrupta de Angola investe em Portugal. Compram fazendas, mansões, compram bancos, compram isso, compram aquilo, compram empresas estatais, tornam-se sócio de tudo e etc. E o dinheiro de Angola continua a ser muito importante para a mobilização da economia portuguesa. Por isso é que, depois de entrar-se com esse escândalo com Isabel dos Santos e etc., a elite dos políticos de Portugal não aceitaram devolver os ativos que a Isabel dos Santos comprou em Portugal, porque Portugal estava na recessão. Havia uma empresa chamada EFASEC, uma das maiores empresas da Europa de fazer baterias e carros elétricos e etc. Estava falida, a Isabel injetou capital e a EFASEC levantou-se e logo que se levantou foi nacionalizada pelo Estado. Quer dizer, o próprio João Lourenço permitiu que a EFASEC fosse nacionalizada e que Portugal não aceitou devolver os investimentos que a Isabel dos Santos fez em Portugal. Vocês começam a ver aqui a tonalidade das coisas. Como é que o indivíduo que chega como o Malcolm X, vamos saber aqui, o nosso grande mestre Malcolm X sempre dizia que nós precisamos de estar atento com as presas do lobo conservador, mas precisamos de estar em atenção permanente com a máscara do lobo democrata. Porque o lobo democrata e o lobo republicano são a mesma coisa. Eles só diferem na forma de caçar as suas presas. Enquanto que o lobo republicano te mostra os dentes e você consegue ver quando é que ele vai atacar, o lobo democrata que ataca no calar da noite enquanto você dorme com ele, ele vai te canjonjando até um dia você acordar sem vida. Isso aqui é uma metáfora de acordar sem vida, mas é justamente o que acontece. Nós vimos essa ideia do Malcolm X dentro de um âmbito global. Nós vimos o que é que aconteceu com Muammar Gaddafi por confiar no democrata Barack Obama. Foi traído e foi morto, teve a sua terra invadida. Porque o democrata ri enquanto te apunhala pelas costas, enquanto que o republicano te mostra as presas logo a princípio e você sabe que precisa de evitar daqui e criar uma estratégia. Os democratas não te deixam criar estratégia. E os democratas pertencem a essa ala que é considerada basicamente socialista. E os socialistas é que herdaram o provincialismo ultramarino enquanto projeto de exploração de Portugal que depois se transformou na lusofonia. A lusofonia é a continuidade do provincialismo ultramarino. São os espaços onde se dinamiza a cultura portuguesa para continuar a se explorar o ganho econômico e o controle político por via da cultura, porque a Constituição de Angola é uma cópia da Constituição portuguesa. É só para começarmos a ver aqui como é que as coisas começam a ficar bonitas. Bonitas. Vamos entender aqui e vamos explicar sim que nesse momento ter oposição para o MPLA, porque o MPLA nunca teve oposição em Portugal. O MPLA, como eles é que mijam na economia portuguesa, gastam lá os milhões, compram as empresas e etc. Vamos entender bem? Vamos entender bem. O MPLA não tem oposição em Portugal. Não tem oposição em Portugal. Um André Ventura, quando verbaliza contra o João Lourenço, nós angolanos devemos tirar vantagem disso e não partirmos para a ideia do que ele é xenófobo, é racista. Sim, é xenófobo, é racista. É xenófobo, é racista, mas sabe quando é
que o ódio dos nossos inimigos nos prejudica quando nós dependemos dos nossos inimigos para sobreviver. E vou vos dizer que os imigrantes só se sentem chocados